Então, a aula 3, né, gente? Gente, dando sequência aí na geografia física, nós vamos falar aí bastante, né, dos aspectos naturais da superfície terrestre. Nós vemos falando aí de tempo geológico, né, da Terra no espaço. Falamos aí também, né, da crosta, do manto, do núcleo, né, da litosfera. Também falamos da parte da estrutura externa da Terra, da hidrosfera, um pouquinho também da atmosfera, né, e biosfera. E agora nós chegamos nessa parte que fala de minerais e rochas, tá? É um assunto, né, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando ontem, né? A gente falando de vulcanismo, falando de, né, tectonismo, né? Entramos um pouquinho na parte de terremotos aí, né? Atividades vulcânicas. E né, onde a gente falou das correntes de convecção, né? Relacionada com o manto. E isso tem muito a ver, porque é esse mesmo movimento que vai também dar origem a determinados tipos de rochas, né? Que a partir desses minerais aí que se encontram aí nessa camada, né? No manto, né? Que vai ser expelido ou não, né? Através do magma aí, né? Aquela lava, ou ela vai resfriar do lado externo ou do lado interno, né? Do vulcão. Isso aí vai ser também um fator importante para determinar o tipo de rocha, né? Que vai se formar a partir desses minerais, né? Então, nós vamos ver também um pouco de definição de minerais, de minério, né, que também costuma cair bastante aí em concursos, já caiu em concursos que eu fiz aí de geografia, nos conhecimentos específicos, e também desses tipos de rochas, que nós vamos ver daqui a pouco aí, tá? Bom, então vamos lá. Nós estávamos, então, falando das rochas minerais, né? Então, pessoal, as rochas, né, e os minerais, ambos aí compõem, né, a superfície terrestre, então, e também a parte interna também da Terra, né, como a gente viu, né, por exemplo, o núcleo, né, que é uma liga de níquel, né, e ferro, né, então são aí minerais, e são recursos que também estão, né, na litosfera, e por estar na litosfera são explorados aí pelo ser humano, né, pelo homem. São explorados de maneiras diversas, né? Cada rocha aí vai ter uma composição mineral diferente, né? Algumas se tornam melhores, né? Mais viáveis para exploração econômica, né? Comercial, e outras nem tanto por conta de não conter talvez um mineral em abundância. Então, né? Tem algumas rochas, tipos de rochas, que vão ter determinados minerais em um percentual maior que vai viabilizar, por exemplo, a extração de minério, né? Vou dar um exemplo aí de minério de ferro, né? Então, nós vamos ter essa característica aí. Né? Então, elas podem ser formadas por aglomerados de vários minerais, né? Como eu mencionei. Então, um percentual de cada mineral que vai compor essas rochas, né? E esses minerais, né, eles são corpos naturais e sólidos originados de processos inorgânicos, né? É um conceito aí mais, né, um conceito assim genérico, né? Que a gente vai ver também outros conceitos ao longo aí desse slide, né? Mas é um conceito genérico, né? São corpos naturais e sólidos que originam-se de processos inorgânicos. Então, né, inorgânicos porque não envolve aí uma atividade que envolve aí algum micro-organismo, né, como assim, digamos aí né, algo biótico, né? Não é relacionado com algo biótico, que tem vida, né? Então ele é inorgânico, né? São processos que envolvem altas temperaturas, né? Como encontradas aí no manto, envolve também uma pressão exercida aí pela esse movimento que a gente viu ontem, né, que são as correntes de convecção. Quem não chegou a ver, pode depois procurar aí, né, sobre as correntes de convecção. E então esses processos, né, que seja por altas temperaturas ou pressões, né, exercidas aí do magma, né,
nessa camada, né, na crosta, né, mais interior, que vai, então, ocasionar a formação de rochas. E nós vamos ver aí que tipos de rochas que vão ser formadas aí a partir desses processos, né, desses movimentos aí, né, que envolvem aí os minerais, né, e as rochas. Bom, então, nós primeiramente vamos ver, então, quais são esses tipos de rochas, né? Então, elas vão acontecer, se dar de acordo com a origem, né, dos processos que vão dar a formação nessas rochas. Então, elas vão ser classificadas em 3 tipos, né? Nós vamos ter as rochas ígneas, também são chamadas de magmáticas. Nós vamos ter as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, né? Nós vamos falar de cada uma delas aí. Vamos dar sequência aí. Então, as rochas ígneas ou magmáticas, né? Elas vão ser formadas, então, pela solidificação do magma no interior da crosta ou pela solidificação das lavas, né? Desse mesmo magma, que são lançados aí para fora do vulcão, na superfície terrestre, que vão ser, então, as extrusivas, né? Então, nós vamos ter exemplos aí, por exemplo, né? Por exemplo, o granito, né? E o basalto. O granito vai ser uma rocha ígnea, né? Magmática, intrusiva. Enquanto o basalto vai ser uma rocha ígnea, ou magmática, que é o mesmo nome, extrusiva, né? Então, em alguns casos aí, né, pessoal, a gente vai encontrar outras denominações, né? Por exemplo, as intrusivas vão ser chamadas também de plutônicas, né? Então, às vezes, elas vão ter... você vai ver em algum material ou algum livro didático trazendo essa outra definição, mas eu trouxe a definição mais ampla, assim, mais genérica possível, que a gente encontra mais vezes. Então, né, intrusivas e extrusivas. Mas em algum momento você pode se deparar depois com esses outros termos. É a mesma coisa você falar assim, né? Você está se referindo às terras do norte, mas aí em alguma questão cai setentrional. Então é bom também depois, né, dar uma olhadinha também nessa outra definição. Você está falando aí sobre o sul, você está falando de terras meridionais, né? Então essas questões é bom sim também saber essa outra definição, tá? Mas os exemplos delas, então, são o granito e o basalto. Vamos dar uma olhadinha, então. Então, o granito é uma rocha magmática intrusiva, né? Ela se forma, então, como eu acabei de falar, ela se forma na solidificação do magma no interior da crosta. Então, ele não foi expelido, né? Esse magma não foi lançado, essa lava, para a parte externa da crosta, né? Ela ficou lá dentro do vulcão, né? Ela vai ser chamada também de plutônica. E então nós vamos ter essa característica, então, das rochas ígneas intrusivas, que, como nós estamos vendo aí, o granito, tá bom? Uma rocha magmática intrusiva, né? Às vezes alguns aí, né, não tinham nem ideia disso, talvez, imagino que a maioria saiba, né? Granito é uma rocha muito utilizada, né? Pelas pessoas aí na construção civil também, né? Em alguns casos aí, temos aí também, né, de algumas formas aí ornamentais, né? Então, vamos ter aí várias aplicações aí para o granito. Mas é claro que nós vamos ver outros também que tem mais aplicações ainda, né? Mais adiante, tá bom? Então, nós vamos dar sequência agora, então, na rocha magmática extrusiva, que é o basalto, tá? Como a gente viu lá, extrusiva, ela é formada a solidificação das lavas que são lançadas para fora, né, do vulcão. Então, ela vai se resfriar no exterior. Vai ser aquela lava que vai escorrer, que vai ser expelida através da pressão ali exercida, que ela vai ser expelida e vai se formar, vai se solidificar, né, vai ser resfriado do lado de fora. É lógico que nós temos vários outros exemplos, né? Eu estou dando apenas aqui alguns exemplos, né?
Depois vocês podem também pesquisar alguns outros exemplos aí, tá? São inúmeros, né? Então, ela vai se solidificar externamente no vulcão na parte de fora, né? Então, se a gente for pegar o basalto aí, né? Ele é utilizado muito em fundações. Por exemplo, aí, né? Aquela famosa brita, né? Que a gente conhece, né? Que é utilizada aí para fundações aí de casas, né? Então, também é utilizado aí na construção civil, né? Assim como o granito aí é utilizado aí em pias, né? Em pias aí de cozinha, aí, tá? Bom, vamos dar sequência aí. Vamos falar agora das rochas sedimentares, tá? As rochas sedimentares, então, pessoal, elas vão ter como origem, né? Um processo aí bem lento, né? Então, elas vão se originar nas partes mais baixas do relevo, onde ali vai ter aquele acúmulo, né, de sedimentos, que é carregado aí pelo vento, pela água, né? Vamos pegar aí em algumas planícies, né? Ou depressões, nós vamos ter aí partículas fragmentadas que pode ser de outras rochas, ou até mesmo de matéria orgânica, né? Algo vegetal, de algum animal. E através aí do transporte do vento, né? Da água, né? Da questão aí pluvial, ela vai sendo carregada e vai sendo depositada aí, né? Isso vai se acumulando, né? Ela vai se desagregando de outras partes e vai se agregando em alguns locais específicos, né? Em áreas mais baixas do relevo. Então, pessoal, assim, a gente pode pensar, né? Que esse é um processo que às vezes a chuva, porque às vezes a gente vê a chuva, né, causa muito estrago numa área que está sem mata ciliar, né, numa encosta, você vê a chuva causando um estrago, né, mas a gente não se refere a esse estrago da água, né, que a gente viu muito esse ano, por causa que tinha alguns lugares ali que já está sem cobertura vegetal. Eu não me refiro a esse tipo de ação da água e do vento, não, né, esse tipo de erosão, não. Eu me refiro àquela erosão, né, que dura aí milhares de anos, né? Que vai formando camadas mais profundas, né? De sedimentos, né? E vão sendo depositados. Vai existir uma pressão, né? Que vai ser exercida pelas camadas superiores, nas camadas inferiores, e é isso que dá origem a essas rochas sedimentares. Então, são processos aí muito lentos, né? Que a gente não percebe. Elas levam aí milhares de anos para ocorrer. Então, não é muito perceptível aí, né, numa escala de tempo humano, não, né? Ela devora várias e várias gerações para isso acontecer. Então, nós vamos ter como exemplo aí rochas que a gente conhece também, né? Argila, né? Calcário, o arenito. Aí você fala, não, mas a argila não é aquela massa, tal, que é a coisa que você passa às vezes no rosto, mas é lógico, ela é extraída de uma rocha, né? Então, mas a gente vai ter também, né? A argila vai ser amplamente utilizada, né? Em telhas, né? Para fabricação de telhas, né? Até mesmo tijolos, né? Nós vamos ter também azulejos, né? Que vão utilizar argila também, né? A cerâmica ali, né? Louça também, né? Que vai, né? Essas louças de fabricação de lavatórios, de bacias para o banheiro, né? Então a gente vai ter bastante utilização aí também, né, dessa rocha sedimentar, né, da argila, que são grãos muito finos, né, que vai ser utilizado em tijolos, telhas, né. Vão ter aí também o calcário, né, que é muito utilizado aí na fabricação também de cimento, né, do próprio cal, né, que vai ali fazer que quando você, né, tá fazendo aquela massa ali, ele vai puxar muito a água, né, então o cal, né, o cimento. Então, nós vamos ter aí o uso do calcário, né? Também, né, na construção civil. E também vamos ter aí o arenito, tá bom? O arenito que também a gente vai ver mais adiante aí como que se forma assim, esse arenito também. Passando adiante, então, pessoal, aí, nós temos um exemplo aí da argila bruta, né? Seu estado aí mais natural, né? Onde foi extraída um pedaço aí de argila, né? Que é uma rocha sedimentar.
E temos aí também um pedaço calcário. Elas são bem semelhantes, né? Na coloração, né? Tal, mas são rochas diferentes aí, né? Mas ambas sedimentares, certo? Então a gente até vê aí que ela é bem compactada, né? Ela é até um pouco mais porosa, né? Do que as rochas magmáticas. Se a gente for ver, ela olha a diferença, né? Das rochas magmáticas para as rochas sedimentares aí, né? Olha lá. Então, né? Então o arenito, né? Essa aí é o arenito, tá? São as 3 aí, rochas sedimentares. Bom, mas é claro que a gente vai também, como a gente falou também, nós temos as rochas metamórficas, né? Nós citamos 3 lá, né? Então nós falamos das ígneas, que são da solidificação do magma, falamos das sedimentares, que são aquelas rochas que vão se formando a partir da deposição de sedimentos nas áreas de relevo mais baixos, e agora nós temos as rochas metamórficas. Então, que vão ser formadas pela transformação das magmáticas e das sedimentares. Então, olha só que interessante. As rochas magmáticas, que vão ter 2 tipos de magmáticas, né? As intrusivas e as extrusivas. E as rochas sedimentares vão dar origem aí a... vão passar por um processo, vão originar também rochas metamórficas. Tá? Então, de um processo aí que a gente vai ver de pressão e temperaturas altas, vão se formar as rochas metamórficas. Então, mas se a gente aprofundar mais esse assunto, que aí eu sugiro depois que você faça uma pesquisa extensiva, né, a essa aula, né, como um anexo, porque vão ter ainda rochas que passam só metamórficas só pelo processo de temperatura e outras pela pressão. Então, assim, elas vão ter essa categoria ainda, né? Essa outra categoria. Se a gente for colocar aqui, vai gerar, assim, muitas outras derivações aí, né, de slides para a gente trabalhar esse assunto. Então, eu vou trabalhar ele mais nesse nível mais enxuto, mais básico, para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos falar dessas 3 categorias, né? Já falei dessas 2, e aí eu vou falar das metamórficas de um modo mais amplo, assim, do modo mais genérico, tá? Sem aprofundar muito aí em cada categoriazinha aí, tá? Então, as rochas metamórficas, quando elas são expostas, então, a níveis de temperatura elevados, né? A níveis que nós estamos falando elevados, porque são temperaturas que nem a gente viu ali no interior do manto, né? E até mesmo na superfície também, né? Com a deposição, né? E a acumulação de outras rochas, de outras camadas superiores nas camadas inferiores de sedimentos. Então, elas vão perder as características naturais, né, de sedimentares ou magmáticas e vão adquirir outras características e outras propriedades, né, que vão enquadrá-las nas rochas metamórficas. E aí, repito, como eu falei, diante de um nível elevado de temperatura e pressão. Então, pode ser temperatura e pressão ou temperatura ou pressão, tá? Então, é isso que eu quero deixar claro aqui. Então, nós vamos ter como exemplos aí de rochas metamórficas com uma origem sedimentar, como mármore, que nós vamos ver, né? A ardósia também, que tem uma origem sedimentar, aquela pedra, né, que o pessoal fazia antigamente, né? O povo fazia escada com ardósia, que o negócio escorregava, que era uma beleza. Parece que eles até enceravam, né? Você ia subir uma escada ou descer, o pessoal ainda punha um tapetinho ainda, que ele ficava que nem um sabão, né? Essas ardósias. Hoje em dia, ainda bem que o pessoal mudou esses hábitos de fazer escada de ardósia. Não sei se ela era mais barata, essa pedra. Eu sei que é horrível fazer escada, mas eu já vi várias escadas antigas de ardósia, né? Ela é uma pedra de origem sedimentar, né? Uma rocha metamórfica de origem sedimentar. Assim como o mármore também é de origem sedimentar. E nós vamos ter o gneiss, né? O gneiss, que é gneiss, né? Ou também gneiss, que é uma rocha metamórfica de origem magmática, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nelas aí, né? O mármore, todo mundo conhece, né?
ele vai ter origem, então, eu acho que eu não falei dele, mas ela vai ter origem, então, na rocha sedimentar, no calcário. Eu acho que eu até falei do calcário, né? Então, do calcário. Então, o calcário, após sofrer, né, temperaturas e pressão elevada, ele vai se transformar, então, no mármore, né? Vai ser essa rocha metamórfica. Olha pra você ver, né? Que vai, né, ser muito utilizado aí também na construção civil, né? O mármore aí, né? Também em pias, né? Também, de pedra, né? E aí também nós, né? Eu não coloquei aqui a ardósia, né? Mas, não coloquei a ardósia. Mas, eu até esqueci da ardósia. Mas nós vamos ter também o gneiss, né? Que aí já é uma rocha metamórfica de origem magmática, né? Eu coloquei esses dois exemplos, né? De origem sedimentar, o mármore, e a de origem magmática, que é o gneiss, né? Que é originado do granito, que a gente falou também lá atrás, né? Então, olha lá, vamos voltar lá no granito lá. Vamos voltar aqui no granito. Olha lá, o granito, após passar também por esses processos, né? Como eu falei, de temperatura e pressão elevadas, ele vai se transformar, então, nessa metamórfica, né? O próprio nome já diz aí, né? Ele vai morfar, né? Ele vai transformar, né? Ele vai passar por uma transformação, né? Morfo, né? E vai adquirir propriedades diferentes, né? Você vai ver até que eles vão ficar mais resistentes, né? Até tem aquele ditado que fala, né? Com fogo e paulada que se forja uma boa espada, né? Quer dizer, as rochas é um processo semelhante, né? A partir de calor, de altas temperaturas e pressão, né? E força exercida nela, ela vai adquirir propriedades aí mais resistentes, né? Então, nós podemos agora dar sequência, como eu falei, então, o gneiss é originado do granito e o mármore originado do calcário, né? Utilizado aí também muito em pisos, né? Mármore também, bancadas, né? Bom, e aí, pessoal, nós vamos chegar nessa parte, então, do mineral versus minério. Então, sempre fica aquela dúvida, né? Às vezes o aluno, naquela aula, pergunta, né? Você está explicando de rocha, fala, professor, mas o que é a diferença? Já ouvi falar negócio de minério, né? Mineral. É até bom, às vezes, ter alguns minériozinhos, aquelas bolinhas de ferro, né? Teve uma vez que meu cunhado caiu, né, de um caminhão que estava transportando minério, aquelas bolinhas, e ele pegou um tanto. E aí eu levei para os alunos, eles ficaram doidos com aquelas bolinhas na sala. É um perigo jogar na cabeça de um ou outro, acertar o olho de um aluno lá, né? Mas enfim, eu levei aquelas bolinhas, né? Aquilo lá é o minério, né? Minério de ferro. Então a gente tem que diferenciar, então, os termos aí, mineral e minério. Então, a gente precisa entender os conceitos. E aí, né, lá no IBRAM, né, no Instituto Brasileiro de Mineração, a gente vai ver, mineral, né? A gente vai ver, então, as definições, né? Então, uma definição mais precisa, né? Então, mineral é um corpo natural, sólido e cristalino, resultado da interação de processos físico-químicos e ambientes geológicos. Então, vai ser aquela material que vai compor aquelas rochas. Então, quando você vê você está, né, numa área aí de ecoturismo, ou você está aí naqueles esportes de escalar, né? Alpinismo, enfim, você está vendo ali aquela rocha, mas aquela rocha ela é formada por diversos, né? Como está falando aí, diversos corpos naturais sólidos, né? Resultado da interação de processos físico-químicos. Então, você não está vendo ali um minério. Você está vendo ali, né, uma rocha composta de diversos minerais, com composições diferentes. Né? Por exemplo, a hematita, né? Ela vai ter bastante... ela vai se extrair muito ferro dela, né? Minério, né? Mas do mineral, o ferro que está naquelas rochas, né? Então, eu imagino aí, né? Tem gente aí que é bacharel em geografia, né? Deve ter estudado muito mais essa parte geológica, né? O Ivan aí deve dar uma aula excelente para a gente aí, né? Desse quesito aí, né? Mas, enfim, qualquer coisa também coloca no chat aí, se alguma coisa aí, né, tiver diferente aí, né,
do ortodoxo, que é exato. Mas então, o minério, pessoal, já é esse agregado de minerais que vai ser rico em um determinado mineral, como eu disse, né? Você vai extrair, então, o minério de ferro, né? De uma determinada rocha, né? E você vai, uma rocha que vai ser rica no mineral ferro, né? E aí ela vai ser economicamente, né, viável. E aí, como dizem também, tecnologicamente viável para a extração, através aí da mineração, né? Então, que aí você, né, nós temos aí os processos aí onde a gente vê, né, que vai ser utilizado aí a água, né, para fazer a separação desses minerais aí, né, vai ter um processo, uma técnica específica aí, né, para separação aí desses minerais, né, e aí onde vai se extrair, vai se produzir o minério, né, que vai ser algo comercial, né, uma commodity, né, enfim. Então, nós vamos ter essa diferença, então, do mineral versus o minério. Tá certo? Bom, então, pessoal, essa aula, né, era justamente sobre isso, né? Para a gente falar bem objetivamente aí de rochas e minerais. Senão a gente ia sair muito disso e aí ia dispersar muito em outros assuntos que caberia melhor numa outra aula. Então, eu peguei só esse tópico 6 aí. Tá?